E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Lei 7.347, de 24 de julho de 85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e outras providências. Vimos do artigo 1º ao 4º, agora vamos começar no artigo 5º. O artigo 5º diz: tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. O que é legitimidade? É quem vai propor a ação, quem deve fazer isso. Então pode colocar como síntese no artigo 5º, quem deve propor a ação. Inciso 1º, MP, que é Ministério Público. 2, Defensoria Pública. 3, União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos entes federados. 4, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. 5, a associação que, concomitantemente, A, esteja constituída há pelo menos um ano. B, inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, olha só, quem deve entrar com a ação? Aí você pensa em todos os entes federados. União, estados, municípios, Distrito Federal. Pensa em todos os entes federados e pensa em Ministério Público e Defensoria Pública. E aí pensa em associação. Associação que esteja pelo menos um ano constituída e que tenha entre seus objetos a mesma finalidade desta lei, como nós lemos. Também a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. São, na verdade, os legitimados para entrar com a ação. Então, anote isso, tenha como síntese, aqui não tem jeito, tem que copiar MP, Defensoria Pública, Estados, todos os entes federados, autarquia, empresa pública, a associação, e aí, pelo menos um ano, também tenha entre as finalidades as mesmas da lei, né? Proteção ao meio ambiente, consumidor e etc. Parágrafo 1º. O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. O que é isso? Se ele não for a parte que ingressou com a ação, ele vai atuar fiscalizando o cumprimento da lei. Parágrafo 2º. Fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. Então, para que a gente traduza isso de forma leiga, fica facultado ao poder público e outras associações estarem junto com as partes que que promovem a ação defendendo estes bens. Parágrafo 3º. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o MP ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Então, caso desista da ação, o MP vem e assume a ação. Parágrafo 5º. Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre o MP, da União, do Distrito Federal e dos Estados, na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Então, litisconsórcio, ou seja, todos juntos, entre vários MPs e os entes federados. Parágrafo 6º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromissos de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. O que está dizendo aqui no parágrafo 6º? Seguinte: você é um órgão legitimado, como vocês viram lá. Entes federados, Ministério Público, Defensoria, autarquias, associações, desde que constituíram há um ano e também tem entre seus objetos a defesa desses bens. Aí o que vocês podem fazer? Opa, pera um pouquinho. Olha, a gente vai ingressar com essa ação, vai ter tantas coisas e tal. Vamos fazer um acordo? E aí, sim, então os órgãos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta. O que é ajustar a conduta? Deixar de causar o prejuízo que está causando. Então pode ter isso, e esse ajustamento de conduta é um título extrajudicial. Que é isso? Pode executar facilmente. Artigo 6º. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto da ação civil, indicando-lhe os elementos de sua convicção. Então, olha só,
qualquer pessoa, e o servidor ele deverá, né? Qualquer pessoa pode, o servidor deverá fazer o quê? O Ministério Público nos ajude nessa situação. Vai ministrar o quê? Informação para entrar com a ação civil pública. Então, obrigação do servidor de passar informação para a MP, proteger os bens tratados nessa lei. Artigo 7º. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Então, no exercício das funções, juiz e tribunais, ficou sabendo de qualquer ato que enseja uma ação civil pública, deve fazer o quê? Mandar para o Ministério Público as peças de informação. Então, no artigo 7º, pode colocar como síntese, remeter peças ao Ministério Público, tracinho, juiz e tribunais para a ação civil pública. Artigo 8º, para instruir a inicial, melhor dizendo, o que é instruir a inicial? É, na verdade, colocar os documentos, mostrar os fatos, tudo isso. Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15 dias. Então, para instruir, ou seja, para colocar as provas junto com a petição inicial para dar mais credibilidade. Então, para instruir a inicial, que é a petição inicial, para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer certidões. Parágrafo 1º. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Então, aqui vem dizendo que o MP ele pode começar um inquérito civil para apurar indício, autoria, materialidade e depois ter mais fundamento para a ação civil pública, ou requisitar, não vai pedir, vai determinar que se mande informações com base em certidões, perícias, tudo isso, tá bom? Pode requisitar, e aí eu só falo que o prazo não pode ser inferior a 10 dias. Parágrafo 2º. Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação. Hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. Então, no parágrafo 2º, somente nos casos em que a lei impuser o sigilo, ou seja, a lei já está dizendo, ó, aqui não pode ter publicidade, poderá ser negada certidão ou informação. Hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada, ou seja, não tem como instruir, vai sem os documentos, porque aquela questão está sob sigilo. Então é isso que diz o parágrafo 2º do artigo 8º. Artigo 9º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo fundamentadamente. Então, se o MP fez todas as diligências, se convencer da inexistência do fundamento, ou seja, olha, mandaram essas informações, fui fazer diligência, como investigar, e não encontrei fundamento para isso. O que o Ministério Público faz? Deixa de promover a ação civil pública. E aí no parágrafo 2º diz, no primeiro, os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidas sob pena de incorrer em falta grave no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do MP. Então, ele não promove a ação e manda para o Conselho Superior do MP as informações. Parágrafo 2º, até que em sessão do Conselho Superior do MP seja homologada ou rejeitada a promoção do arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Então, até que seja definido que realmente isso aqui deve ser arquivado, né? As associações podem apresentar razões por escrito ou documentos para que a ação civil pública possa ser viabilizada. Parágrafo 3º. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do MP, conforme dispuser seu regimento. Então, promoção do arquivamento, ou seja, arquivar aquelas peças de informação que veio para que se ingressasse com a ação civil pública e o MP diz que não é o caso.
Então, a promoção desse arquivamento, ou seja, para arquivar efetivamente, será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do MP, conforme dispuser regimento. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do MP para o ajuizamento da ação. O que está dizendo aqui? Foi para o Conselho Superior do MP, ele diz, não, deveria ter sido intentada a ação sim. Aí ele manda para outro promotor para que faça isso. Artigo 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, se essa for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Então, se tiver uma obrigação de fazer, olha, entra com essa ação civil pública para que o município faça tal coisa, ou deixe de fazer. Então, de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva sob pena de execução específica ou de cominação de multa, ou seja, aplicação de multa por dia, se essa for suficiente ou compatível, independente de requerimento do autor. Então não depende do autor. O juiz vai garantir que a obrigação de fazer ou não fazer, ela possa, com certeza, ter seu fundamento. Artigo 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Então, o juiz ele pode conceder mandado liminar, ou seja, algo inicial. A liminar tem que ter o fumus boniuris, periculum in mora, que é fumaça do bom direito, o perigo da demora. Então, ele pode conceder essa liminar com ou sem justificativa prévia, se for sujeita a edição sujeita a agravo, ou seja, vai poder, claro, ser questionada essa edição depois do juiz em um agravo, que é um recurso específico. Parágrafo 1º. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias e a partir da publicação do ato. Então, a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada para evitar grave lesão, aí vem a saúde, segurança e economia, pode o presidente do tribunal que competir o conhecimento do respectivo recurso, ou seja, que receba o recurso, suspender a liminar. E aí o prazo, 5 dias a partir da publicação do ato, da qual caberá agravo essa suspensão da liminar. Parágrafo 2º. A multa aplicada, aqui está dito a multa combinada, mas é aplicada. A multa aplicada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável do autor, mas será devida desde o dia em que houver configurado esse cumprimento. Então, ou seja, aqui vem dizendo, olha, só posso exigir depois do trânsito em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso, mas é devido desde o momento que houver configurado o descumprimento. Tranquilo? Fácil, como tudo na língua portuguesa. Artigo 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá em fundo gerido por um Conselho Federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o MP e representantes da comunidade serão seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Então, se for condenação em dinheiro, para onde vai isso? Um fundo que seja gerido pelo Conselho Federal ou conselhos estaduais que participarão necessariamente o Ministério Público. Parágrafo 1º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Então não tem o fundo, fica na conta corrente lá, com correção. Parágrafo 2º. Havendo acordo, no parágrafo 1º pode ser poupança, só tem que ter também a correção monetária. Parágrafo 2º. Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do artigo 1º dessa lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme a definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais nas hipóteses de danos com extensão regional ou local. O que você está falando aqui está dizendo o seguinte, olha, se a condenação for por ato de discriminação étnica, vai para o fundo,
que eu mencionei aqui, o Fundo Federal, do Conselho Federal, né? Ou do Conselho Estadual, mas vai ser utilizado esse dinheiro para ações de promoção da igualdade étnica. Artigo 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Então, efeito suspensivo para os recursos, ou seja, o recurso ele paralisa qualquer decisão tomada anteriormente. Tranquilo? Fácil até aqui? Vimos até o artigo 14, do artigo 5º ao artigo 14, fazendo leitura, paráfrase, e você fazendo sua síntese com sugestões dadas por nós. A vida é muito boa, sempre vai dar certo. O direito é fácil, desde que você estude. E aí você vai, faz a prova, que prova simples e besta. Mas por quê? Porque você treinou. Treino duro, luta fácil. A vida é muito boa, sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E lembre-se, eu confio no seu potencial, espero que você também confie em você.